Vamos fazer uma viagem rápida, mas profunda, pela vida do apóstolo Paulo, uma das figuras mais impressionantes da fé cristã. E já vamos começar derrubando aquele mito clássico que fica lá na esquina da igreja, com os irmãos comentando e dizem assim: Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, lá caminho de Damasco. Meu amigo, minha amiga, isso nunca aconteceu. Se Deus estivesse mudado, estaria escrito, mas não tem nada disso escrito na Bíblia. Na verdade, ele tinha dois nomes. Saulo, o seu nome hebraico, Saul, porque ele era judeu, criado naquela família tradicional, que na hora do almoço falava: Saul, menino, vem para a mesa almoçar. E já Paulo era o nome dele romano, porque ele tinha cidadania romana por nascimento. A Bíblia não explica bem como a família dele conseguiu essa cidadania. A gente acredita que pode ter sido por algum mérito de um antepassado, pode ter tido uma concessão lá, o seu pai, seu avô, sei lá, alguém da família do passado conseguiu essa cidadania. Talvez o avô dele lutou lá numa guerra romana, defendeu alguém importante e pegou esse bônus aí da cidadania romana. O fato era comum naquela época ter dois nomes. Por isso, ele é Saulo entre os judeus e Paulo entre os romanos. Entenderam até agora? Pronto, mistério resolvido, nada místico, só cultura da época mesmo. Mas o que interessa aqui, no nosso bate-papo, é a história de fé desse homem. Um cara que começa perseguindo a igreja e termina escrevendo boa parte do Novo Testamento que conhecemos hoje. Então prepare o coração, que essa transformação é daquelas que só Jesus faz, daquele jeito que deixa a gente desacreditado. Então, quem era esse Saulo antes de Jesus balançar a vida dele? Quem era esse Saulo antes de Jesus fazer esse movimento na vida dele? Era um judeu da cidade de Tarso, estudou, foi educado aos pés de Gamaliel, um dos mestres da lei mais respeitado naquela época. E Paulo era um cara estudado, dedicado, elétrico, zeloso pela religião. Pense num aluno CDF de teologia. Então, é esse cara aí, Saulo. Se fosse hoje, ele estaria matriculado no melhor seminário teológico do país. Se fosse aqui no Brasil, ele estaria matriculado lá no Seminário Betel Brasileiro e com diploma na parede, tá? Aquele orgulho santo de quem tirou 10 em hermenêutica. Esse era Saulo. Pois bem, mas aí entra um ponto. Quando o assunto era Jesus, Saulo não gostava. Sabe aquele tiozão da família que muda até de assunto quando ouve lá na mesa, no bate-papo, na festinha familiar, a palavra crente, a palavra igreja? Então, era esse aí, esse era Saulo. Ele achava absurdamente inadmissível alguém que morreu na cruz e alguém falar que esse cara era filho de Deus e alguém falar que esse camarada, Jesus, que morreu na cruz, era o Messias. Para o Saulo, isso era heresia. Então, o que ele fazia? Ele perseguia, ele prendia, ele ameaçava. Por quê? Porque ele achava que estava defendendo a honra de Deus. Em Atos 8 e 9, vemos Saulo no modo inimigo público número 1 da igreja. O número 1 inimigo da igreja está lá em Atos 8 e 9, quando olhamos a vida de Saulo. Se existisse um pódio para os inimigos da fé, você pode ter certeza, Saulo estava nesse pódio aí fácil, lá no top 3. Até com medalha de ouro, se bobear, dependendo da ocasião que a gente lê. Até que
E sempre tem, né? Até que um dia Jesus resolve marcar um encontro com Saulo. Tem uma agenda. Jesus marca essa agenda. Está lá em Atos 9. Saulo se programa, se organiza todinho, se prepara para ir para Damasco. Tem uma autorização em mãos, escrito, para prender cristãos, seja homem, seja mulher. Lembrando que ele só não prendia, ele torturava, ameaçava, né? Matava se fosse necessário. E do nada, nessa viagem, do nada, um resplendor brilha no céu. Forte, tão forte que derruba Saulo no chão. E vamos aqui derrubar um outro mito, tá? Não existia negócio de Saulo caiu do cavalo não, tá, gente? Pula essa parte que também não está na Bíblia. Quando Saulo cai no chão, surge uma voz do meio desse resplendor dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora imagina comigo, Saulo está ali, caído no chão, tonto, sem saber que estava vivo, se estava morto, e alguém, né, aparece falando no meio daquela luz: por que tu me persegues? Aí Paulo pergunta, meio tonto, meio atordoado, isso aqui, imaginando eu: quem és, Senhor? Ele quer saber quem é a voz. Talvez ele esperasse uma resposta do tipo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, você está fazendo um ótimo trabalho, eu passei aqui para te elogiar. Só que não, né, irmão? Só que não, né? Mas Jesus manda na lata: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E olha que detalhe extraordinário. Paulo está perseguindo um Jesus que foi morto numa cruz e que está toda uma galera falando desse Jesus. E agora esse mesmo Jesus aparece, derruba ele no chão e começa a falar com ele. E um detalhe extraordinário: Jesus não fala assim: ô Saulo, por que está perseguindo a minha igreja? Por que está perseguindo os meus discípulos? Não fala isso. Jesus fala: por que me persegues? É pessoal, é direto. É entre Jesus e Saulo. É aquele tipo de conversa que o céu marca e ninguém desmarca. E naquele momento, Jesus permite o quê? Que Saulo fique cego. A cegueira física de Saulo, na verdade, já representando uma cegueira espiritual, uma cegueira da alma. Jesus mexe na visão do corpo para arrumar a visão da alma. 3 dias de escuridão total. 3 dias para pensar, irmão. 3 dias para refletir. É esse tempo que Saulo fica lá cego. E está pensando: caramba, e agora? E agora? O que aconteceu? O que eu faço? Né? E agora, Saulo? Ele falando com ele mesmo: só pode, irmão. Porque 3 dias para o cara refletir. Aí o Senhor envia quem? Ananias, um discípulo comum, simples. Vai orar por Saulo. Durante a oração, caem escamas dos olhos de Saulo. E Saulo volta a enxergar. Uma nova visão. Por fora e também por dentro. O perseguidor, Saulo perseguidor, agora vira missionário. O Saulo com ódio, esse ódio que tinha em Saulo, agora vira propósito. O homem que dizia Cristo é falso, passa a anunciar Cristo é o Senhor. E aí Paulo entra nesse mistério da vida de Cristo com tudo. Depois da conversão, ele mergulha de cabeça, busca conhecimento, se prepara, começa a andar com gente que tem o mesmo propósito. E aqui já vai um puxão de orelha para mim e para você. Tem gente que quer transformar a vida, mas continua agarrado no passado. Não solta os velhos hábitos, não abandona velhas práticas, o velho estilo de caminhar,
o velho estilo de ter amizades. Você não é obrigado a abandonar seus amigos. Você tem que mudar o seu estilo para eles perceberem a mudança em você. Porque a mudança começa no simples. Uma mudança de verdade começa no simples. E Paulo quer essa mudança. E quem busca a mudança, Deus usa. Não tem como você ser usado se você não buscar a sua mudança. É crente fake, né? Ele faz viagens missionárias incríveis. Paulo planta a igreja na Ásia Menor, na Macedônia, na Grécia. Está entendendo? A primeira igreja da Europa, Filipos, foi plantada por Paulo. Mas, claro, isso teria um preço. Os antigos aliados... Deixa eu parar para tomar uma água aqui. Porque agora é onde a história começa a ficar quente. Porque os antigos aliados agora querem o quê? Eliminar esse cara. Aí vira o quê? Uma montanha russa de sofrimento. Ele começa a ser perseguido pelos judeus logo ali em Damasco. Tentam matá-lo em Jerusalém, apedrejá-lo lá em Listra e deixado ali quase morto, nessa cidade chamada Listra. Paulo é preso, açoitado lá em Filipos. Em Atenas, zombaram dele. Ele é perseguido em Bereia, ele é quase lixado em Éfeso, ele é preso por quase 2 anos lá em Cesareia. Numa dessas viagens de prisão, o navio sofre um naufrágio indo para Roma. O pessoal sai desse navio, se ampara ali numa ilha chamada Malta, e ali Paulo é picado por uma cobra venenosa. Aí ele é preso novamente em Roma. Por fim, a tradição cristã diz que ele foi decapitado. Meu irmão e minha irmã, esse é o verdadeiro combo do sofrimento missionário. A gente reclama de tão pouco. Tem gente que está reclamando do Wi-Fi da igreja, do estacionamento que não tem vaga. Ah, porque a cor da parede ali é preta, então não é de Jesus. Está a gente reclamando disso. Mas Paulo não. Paulo não tem tempo para essas bobeiras, reclamações fúteis. Paulo segura firme. A visão dele é clara. Levar Cristo aos gentios. Levar Cristo a todo canto da terra. Cumpria a missão dele até com cartas. E a gente no Zap Zap vendo a vida dos outros. Paulo escrevia as cartas como forma de levar Cristo para os outros. E a gente não consegue escrever um Zap Zap com a mensagem cristocêntrica. E essas cartas de Paulo, um presente divino para a igreja. Paulo escrevia enquanto viajava, Paulo escrevia enquanto estava preso. Ele escrevia o quê? Para orientar, para fortalecer as igrejas, para avivar. Carta aos Romanos, Coríntios, Éfesos, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, uma lista enorme de cartas. Essas cartas não são só documentos velhos, são tesouros espirituais que moldam a fé até hoje. Paulo falava de graça, de dons espirituais, do Espírito Santo, da santificação, da unidade da igreja, da vida prática. Paulo não falava teoria, ele falava de vida real, de vida transformada, vida regenerada. E no final da vida de Paulo, preso em Roma, já sabendo que chegava a sua hora, ele escreve: eu combati o bom combate, eu terminei essa carreira e guardei a fé. E guardou mesmo, guardou até o fim. Guardou com cicatriz, com batalha, com dor, com sofrimento, mas também com muita firmeza, mas também com muita coragem, com visão de reino. O legado de Paulo atravessa séculos. Expandiu a fé cristã para além das fronteiras. Estruturou, a base teológica do Evangelho. Provou que ninguém está longe demais para a graça
de Cristo. O que podemos concluir para nós mesmos? Se a vida de Paulo nos ensina alguma coisa, é o seguinte: Jesus pega gente comum, Jesus pega gente complicada, pega gente igual a mim, igual a você, gente cheia de defeito. O mundo nem dá nada por esse tipo de gente. Gente que todos acham que não vai dar certo, mas Jesus transforma. Transforma em instrumento poderoso para fazer a obra dele, transforma em testemunho vivo da graça, transforma. Que esse exemplo, de Paulo acenda em nós coragem, propósito, visão de reino, paixão pelo Evangelho. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Um grande beijo no seu coração. Um abraço carinhoso do seu irmão Cleiton Mota.